petição que ele pedisse. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim, a mulher se foi em seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou. Dá só um pulinho lá para o capítulo 2, verso 1. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se delatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Eu andei observando o início da história de Ana. E ela era casada com um homem chamado Eucana, como muitos conhecem. Só que o seu marido tinha outra esposa chamada Penina. E ela, infelizmente, era estéril, pois Deus tinha cerrado a sua mão. Já Penina tinha muitos e muitos filhos. Então, eles eram de Ramá. E de ano em ano eles iam a Siló, sacrificavam e adoravam ao Senhor. Ela orava, pedia, como todos sabem, por um filho. Ela era amargurada, triste, pois a sua rival, Penina, ela a humilhava por não ter filhos. Ela humilhava muito. E ela não se irritava, ela só se entristecia, pois ela já estava em oração. Não era a primeira vez que ela orava, ela já estava em oração. E ela orava muito a Deus. Ela não orava uma, duas vezes, ela clamava muito. Glória. Então, se você não está a clamar pouco ou não clama, então comece a orar a Deus. Aleluia. Porque tu queres e não pedes. Então tu tem que clamar para poder receber. Aleluia. Mas tu tem que esperar no tempo dele. Pois você ora e espera e depois recebe. Não é orar e receber agora. Tem que esperar no tempo dele. Pois o Eclesiastes diz que tudo tem o seu tempo. Então temos que esperar no tempo dele. Pois o tempo dele é melhor que o nosso. Vamos ler o verso 5 do capítulo 1. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a mão. Mesmo ela sendo estéril, Eucana a amava muito. Por isso a sua rival Penina, ela tinha muita raiva dela. Ela tinha muitos filhos, mas não tinha o amor que Ana tinha. E lá em Romanos 8, 28. Glória a Deus. Deus é bom. Glória. Aleluia. Fala assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Ana, ela era estéril, mas ela orava a Deus, ela pedia por um filho. Ela não deixava de orar só por ser estéril, ela não deixava de orar só porque Deus não tinha lhe dado um filho. Ela continuava a orar, pois ela era perseverante na sua oração. Aleluia, Jesus. E ela contribuiu no final com o bem, porque ela amava a Deus, ela orava. Ela não se irritava com o que Penina fazia com ela. Aleluia. Ela não se irritava, ela não ficava brava com Deus, ela só apenas se entristecia e orava ao Senhor por um filho. Então nessa noite, se estás a se irritar com algo que te aconteceu, com alguém que te magoou, não te preocupes, pois Deus contribui para aqueles que o amam. Aleluia. Não te preocupes com aquilo que te apontaram, contra aquelas pessoas que se levantaram contra ti. Pois o Deus que está no céu, Ele vê o que tu passas, Ele vê o que falam contigo. Mas espera somente nele, pois Ele é contigo. Então não te preocupas com o que vão falar de você.
verso 9. E foi orar. Ela estava com a alma amargurada, muito triste, angustiada, pois ela não tinha o filho. Ela já tinha pedido e nada tinha recebido. Então ela se amargurou grandemente. E ela foi orar a Deus. Só que tem um segredo no que Ana orou. Ana se humilhava ao Senhor. Ela falou 3 vezes: tua serva. Ela falou: a tua serva. Então se humilha na presença dele. Se derrama para ele. Não queira se exaltar. Somente diga que é servo dele e que confia nele. Glória a Deus. Aleluia. Então Ana orou e fez um voto. Ela disse que se ele desse um filho varão, ela daria o seu filho para o Senhor. Muitos não fariam esse voto, mas ela pensou no Senhor. Ela não pensou em si mesma, ela pensou apenas no Senhor. Ela entregou o seu filho, fez um voto, disse que não passaria navalha na cabeça dele. Então Eli, quando se aproximou e perguntou se ela estava bêbada, ela disse que não estava, pois o filho dela seria nazireu. E Sansão, ele também não poderia beber vinho, cortar o seu cabelo, pois ele também era nazireu. Então a sua mãe também não podia. Então ela não bebia vinho forte ou bebida, por ela querer o filho nazireu e entregá-lo a Deus. E só que tem um segredo na oração de Ana. É que ela não falava com a boca. Ela falava com o coração. Glória a Jesus. Ela falava apenas com o coração. Aleluia, Jesus. Então, fala com Deus apenas no coração. Não fala para mostrar A e B. Aleluia. Fala somente com Deus. Você e Deus. Somente com Ele, no teu secreto. Pois, lá em Marcos 1:35. Glória. Lá em Marcos 1:35 fala: levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então, quando fores orar, entra no secreto, você e Deus. Ore você e Deus. Apresente suas coisas a você e Deus. Aleluia. Só você e Deus. Pois o Senhor ouve a tua oração de qualquer jeito, mas você e Deus no secreto é melhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. E eu pesquisei o que significava filha de Belial. Filha de Belial significa insuportável, idólatra. Muitas das vezes temos na nossa própria igreja pessoas que falam de Deus, pessoas que pregam de Deus, mas são filhos de Belial. Pregam, falam, mas não é aquilo que prega. Então, se tu queres ser aquilo que prega, então vives, não apenas prega, Glória. prega e vive. Aleluia, Jesus. Então, glória. Aleluia. Aí é forte, viu? Não fales o nome de Deus em vão, por si mesmo. Não diga que vive, mas não vive. Pois estás mentindo, isso é abominável para Deus. Então, quando pregares, pregas o que vive. Não pregas a mentira, porque isso não agrada a Deus. E sobre o tempo de esperar, Ana esperou muito. Ana não orou agora e recebeu amanhã. Então, se tu estás a orar, a pedir, pedisse muito, está demorando, aguarda. Não reclamas porque Deus ainda não te deu. Porque o tempo dele é melhor. É muito melhor o tempo dele do que o nosso.
Então, quando tu pedires, não pedes achando que vai receber amanhã. Ele pode te dar amanhã, pode. Mas se ele te der daqui a 1 ano, a 2 anos, a 3 anos, não reclama, recebe, porque será melhor. Porque o propósito dele pode ser demorado, mas o propósito dele na nossa vida é melhor do que o nosso propósito. Porque ele é fiel e cumpre aquilo que ele fala. Glória a Deus, aleluia. Fiel Jesus. Então, o profeta profetizou, né, para ela que Deus iria conceder a sua petição. E ela disse novamente: ache a tua serva graça, ache a tua serva. Ela se humilha novamente. Então ela voltou para casa e ela comeu. Não tinha mais o seu semblante triste, pois ela sabia que aquilo não vinha do homem, aquilo vinha de Deus. Então ela recebeu e se alegrou, porque ela creu na promessa que o Senhor fez a ela. Então eles voltaram para Ramá, a cidade que moravam, e Eucana conheceu a Ana. E o Senhor se lembrou dela e abriu a sua mãe. Muito tempo depois, Ana concebeu um filho e deu-lhe o nome de Samuel, que significa ouvido por Deus. Um profeta muito conhecido por muitos. E o verso 24 do primeiro: e havendo-o desplumado, o levou consigo com 3 bezerros e um éfa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló. E era um menino ainda muito criança. Ana, ela não se preocupou em deixar seu filho no templo do Senhor, porque ela confiou em Deus. Ela acreditou que Deus cuidaria do seu filho. Ela fez um voto sincero. Então, se fizeres um voto, cumpra ele, não desfaça, pois ainda no Senhor será grande. Aleluia. Não faça um voto e desfaça, porque o Senhor não se agrada. Oh, glória. Aleluia. Indo para a segunda oração de Ana, que foi ela agradecendo pelo seu filho. Ela diz: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, e a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Primeiro, a Ana se humilhou em oração. Ela se humilhou aos pés do Senhor. Ela não se importou com o que iam dizer, mas ela se humilhou, quebrantou o seu coração. Então te humilhas aos pés do Senhor. Te humilhas, quebrando o teu coração. Não vai orar a Deus atrás de riquezas. Não vais. Vai orar a Deus atrás de restauração, de renovo. Na segunda oração de Ana, ela também não se exalta. Ela se humilhou, mas ela não se exaltou. Ela se humilhou e exaltou o Senhor, porque Ele foi fiel e cumpriu a promessa que Ele tinha prometido. Porque o nosso Deus não é de falhar nas suas promessas. Aleluia, Jesus. Então, se a lua está demorada, não se preocupa, porque ela vai chegar. Porque Ele não é Deus de descumprir promessas. Ele fala e cumpre aquilo que Ele falou. Glória, glória a Deus. E voltando a Penina, que maltratava muito a Ana, ela humilhava muito a ela. Mesmo assim, o Senhor viu a Ana e não deu a ela só Samuel. Ele deu mais, porque Ele exalta a serva que se humilha a Ele. Ele exalta o filho que se humilha nos pés dele, que quebranta o seu coração a Ele. Ele exalta. Então, se tu estás se humilhando, se tu estás quebrantando o teu coração, não te preocupas, porque tu não vai ser humilhado pelo homem. Tu vai ser exaltado por Ele, porque Ele exalta o filho que Ele quer.
e rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliques palavras de altíssimas altivez, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por Ele são as obras pesadas na balança. Aqui diz que você não deve se exaltar, se altivar nas suas palavras ou se altivar, porque você está lá em cima. Porque no final Ele pesará na sua balança e você irá ver o peso da mão do Senhor sobre si. Glória. Glória a Deus, aleluia. Mas quem é o Senhor? Glória! Grande e poderoso. E ela falou: o arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de forças. Ela era humilhada. A Penina era o arco forte que vinha sobre ela. Mesmo assim, ela foi quebrada, e o Senhor exaltou a Ana para mostrar ao inimigo que Ele é Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia. Verso 5. E os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Porque a que tinha muitos filhos enfraqueceu, a Penina. Porque ela não era uma mulher de oração, ela não orava, Oh, ela não glória. buscava a Deus, ela só queria apenas se exaltar e humilhar a Ana. Então Deus exaltou a estéril, deu 7 filhos e enfraqueceu a que não orava a Ele, a que se exaltava e humilhava a Ana, porque Ele é Deus de exaltar os humilhados e humilhar os exaltados. Glória a Deus. Glória. É Verso forte. 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sua cultura e faz tornar a subir nela. 7. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Glória! Aleluia! O Senhor, você pode ter muito dinheiro, pode ter pouco, mas não te preocupas, porque o Senhor exalta de qualquer jeito. Ele não olha para a riqueza, Ele não olha para a pobreza, Ele olha para aquele coração que se derrama a Ele, que se humilha a Ele. Aleluia, Deus! E que se quebranta nos pés dEle em oração, no secreto. Glória. Levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. 9. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Porque o homem não se prevalecerá pela força, porque a força do homem é fraca, mas a força de Deus é a maior que tem, a maior que existe. Então, é por isso que os ímpios cairão, porque eles vão acreditar na sua força, eles vão achar que são mais fortes que os justos, porque os justos só adoram a Deus, e eles têm riqueza, eles são fortes, eles podem tudo. É isso que eles pensam. Mas para Deus não. Para Deus os ímpios se enfraquecerão, e o justo subirá para o céu e viverá com o Senhor e estará entre os príncipes. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Deus é fiel. Verso 10. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados desde os céus, trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Glória!
contender com o Senhor e serão quebrantados aqueles que se acham fortes, aqueles que se acham mais que Deus, aqueles que acham que os justos são fracos por só adorarem a Deus, mas eles são fortes por ter riqueza. Mas o Senhor quebrantá-los, o Senhor quebrará aqueles que contender contra os filhos seus, porque Ele cuida de cada um de nós. Aleluia! Glória a Deus. E passando um pouco mais à frente, vem sobre Deus falar com Samuel em sonhos. Então o Senhor, 1 Samuel, capítulo 3, verso 4. O Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E ali Samuel correu a Eli e disse: eis-me aqui, Senhor, por que me chamastes? E ele disse: não te chamei, volta e te deita. Então Deus chama mais uma vez: Samuel, Samuel. Mas ele não entende. Por que ele não entendia? Porque ele ainda não conhecia o Senhor dos Exércitos. Ele ainda não conhecia que o Senhor era o Deus Todo-Poderoso e poderia falar com o filho seu. Então Deus chamou Samuel, Samuel novamente. E ele foi até ele novamente e falou: eis-me aqui, Senhor, por que me chamastes? Ele novamente disse: não te chamei, volta a te deitar. Então o Senhor chamou mais uma vez: Samuel, Samuel. Só que Samuel ainda não entendia. Ele não entendia o propósito que Deus tinha com ele. Ele não entendia que o Senhor queria transformar ele no servo seu, no profeta seu, no sacerdote seu, no juiz seu. Ele não entendia. Então, quando você não entender, quando Deus lhe chamar pelo seu nome e você não entender, somente diz: eis-me aqui, Senhor. Aqui está o teu servo, aqui está a tua serva. Falas que eu ouço. Glória a Deus, aleluia. Então ele percebeu que era o Senhor que estava a falar com Samuel. E Deus chamou mais uma vez: Samuel, Samuel. E ele novamente foi a Eli e falou: eis-me aqui, Senhor. Ele entendeu e falou assim. 1 Samuel 3, 9. Pelo que ele disse a Samuel: vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Glória a Deus. Glória. Então Samuel tornou a se deitar novamente. Então o Senhor chamou Samuel pela quarta vez: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Glória. Aleluia. Quando Deus tem um propósito na nossa vida, Ele nos chama pelo nosso nome, nos chama. Se nós entendermos bem, se não entendermos, vai ficar ruim. Então o Senhor chama-nos pelo nosso nome e fala aquilo que Ele quer que nós sejamos. Ele fala conosco através de pessoas. Ele não fala assim como falou com Samuel, mas Ele fala através de pessoas. Muitas das vezes não entendemos o propósito dele e deixamos para lá e esquecemos, dizemos: ah, isso daí é falso, isso daí não é o Senhor que está falando comigo. Mas quando um profeta vir e falar contigo, que Deus mandou ele falar com você, aceitas, não repreenda ele, não diga que é falso, porque o Senhor quer falar com você através de pessoas. Você não quer aceitar por um tipo de pessoas que Deus envia, mas aceitas porque Ele quer falar contigo. Ele quer te mostrar que Ele é Deus e Ele usa quem Ele quer e quem Ele bem entende. Então, não repreenda essas pessoas, aceite de bom grado.
porque o Senhor quer um propósito na minha e na sua vida. Oh, glória. Deus, ele estava a chamar Samuel por ele já ter um propósito na vida de Samuel. Samuel ainda era muito pequeno, não entendia, não conhecia o Senhor, mas Deus já tinha um propósito. Ele já queria transformar Samuel em profeta. Ele não era filho de sacerdote, ele não era filho de profeta, ele não era filho de juiz, mas Deus escolheu ele, porque Deus escolhe quem ele quer, não é por aparência, ele escolhe quem ele quer e do jeito que ele bem quer. Aleluia, Deus! Então, se Deus escolheu uma pessoa e não foi você, não reclamas, não te indignes, não diga que ele está errado, porque o Senhor escolheu e foi ele que escolheu. Então não reclamas, não culpa quem Deus mandou escolher, porque ele escolheu. E se tu estás a reclamar, aceite, porque senão o Senhor vai pesar a sua mão sobre você, se você falar contra um escolhido do Senhor. Glória! Aleluia. É fiel, oh, glória. Então não te indignes por quem Deus escolheu, pois ele escolheu e está escolhido. Então não reclamas, aceitas de bom grado, porque foi ele que escolheu e ninguém vai impedir quem ele escolheu ou a ordem dele. Glória a Deus. Falando que Deus escolheu Samuel não por aparência. Ele não era filho de pessoas importantes, como muitos entendem. Ele era filho apenas de um homem e uma mulher simples que adoravam e sacrificavam a Deus. Mas mesmo assim Deus o exaltou. Ele foi profeta, sacerdote e o último juiz de Israel, porque Deus exalta a quem ele quer, na hora que ele quer e no momento certo que ele quer. Aleluia. E Samuel foi um grande